pastor, vamos frisar que quem quiser mandar perguntas para nós, temos um amigo lá em Minas Gerais, escutando Seu nós. Adelmo, estamos com saudade do senhor. Seu Adelmo, volta para Santa Catarina, estamos com saudade do senhor, meu amigo. Tudo bom, Deus querido? abençoe a Deus família. abençoe. Manda suas perguntinhas, seu Adelmo. E o recado para o pessoal interagir pelo WhatsApp. Isso, é muito importante. Diga de onde você está ouvindo, para a gente ter uma noção do alcance da rádio. Para a gente saber se as ondas estão chegando bem aí, se as ondas de bênção estão chegando aonde você está. Manda o WhatsApp para a gente. O pessoal de Jaraguá também, de Joinville, que está aqui. Não esqueçam, 999417750. Esse é o telefone da rádio, para podermos interagir e aprender. Nós aprendemos e vocês aprendem. Vocês nos ensinam e nós nos ensinamos. E assim é uma troca. Esse é o princípio. Aprendemos todos juntos. Vocês mandam perguntas e questionamentos e nós também fizemos questionamentos, né, pastor? Não posso eu sempre tenho que fazer uma para você. Amém. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe. Então vamos lá. Vamos seguir, pastor? Vamos lá que... Então nós estávamos falando... 20, capítulo 4, versículo 25 agora. Então você pode ler agora, pastor. Vamos lá. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Que pastor, maravilha, né? Só um pouquinho, vamos voltar ali no bloco anterior, nós estávamos falando de Lameque, né? E quando eu estava estudando, fazendo a leitura, eu também fiz algumas anotações, assim, importantes, que eu acho que deve ser. Por exemplo, assim, ó, o que lá em 23, 24, Lameque falando para suas mulheres ali, né? Para suas esposas. O que ele fez? Ele fez uma ostentação que ilustra o que? A profundidade dos efeitos do pecado nos descendentes de Caim. Então, tipo assim, ele... tipo assim, ai que feio, mas vamos lá. Acontece o que? Ele ostentou um poder sobre elas, oprimindo-as, dizendo que ele poderia fazer mais. E também a questão de 70 vezes 7, quanto violento, né? Ele fez uma comemoração do mal. Exatamente. Ou seja... Ele ostentou o quão bom era ser mal. Então, ou seja, assim, ó, ele personifica o declínio do pecado que leva ao final, que leva ao dilúvio. Ele começa a personificar o pecado que vai levar mais à frente ao dilúvio, né? Assim, quando a gente estuda a descendência de Caim ali, assim, a gente passou rapidamente pelo estudo da descendência de Caim, até porque não é esse o objetivo de se deter tanto. Mas teologicamente a gente às vezes se detém na origem do mal, a gente se detém no estudo da descendência cainita, mas de uma forma mais aprofundada, que a gente vê. Começa dessa descendência cainita a forma do maligno, a forma do inimigo das nossas almas, dele começar a corroer as estruturas morais e a identificação do homem com Deus. Começa por um homem ali, Adão, a queda, mas aí dentro da linhagem se preocupa tanto o maligno em ser destruído por uma descendência que ele corrompe Caim, né, o primeiro filho daquele casal, ele corrompe Caim, e dentro da linhagem cainita ele vai trabalhando. Enquanto o processo maligno estava dentro de Caim, mas ele foi crescendo dentro da sua linhagem ao ponto de que vem Lameque, e Lameque ele usurpa querer ser mais maligno mais violento, mais maligno, demonstrando que ele estava sendo dominado pelo mal. Porque ali Deus fala para Caim: eis que o mal está à porta. O mal está à porta, está à espreita para poder entrar em você e você consumar o mal. Mas aqui nós já temos em Lameque alguém dizendo que o mal estava consumindo tanto ele já, que ele já fazia comemoração do mal, comemoração por ser mal, e queria ser mal. Que ser mal para ele era algo natural. E que ele usurpava dizer a todos: olha, se você fizer qualquer coisa para mim, eu te mato, eu sou mal. Ou seja, ele não estava mais com o mal à porta. Ele já estava com o mal dentro dele. O mal já o estava consumindo de dentro para fora. Exatamente. De uma forma totalmente diferente do que aquilo que acontece com alguém que está... o mal está à porta.
O mal está ao derredor. Não, no caso dele o mal estava dentro, estava consumindo ele de dentro para fora. E isso vai crescendo, crescendo, ao ponto de quando chegar, não quero entrar muito lá na frente, né? Mas só para ilustrar, essa consumição do mal no homem, corrompendo ele de dentro para fora, corrompendo as estruturas morais da humanidade que estava crescendo, mas o mal foi crescendo junto ao ponto de chegar lá em Noé e nós temos apenas 5 almas viventes abençoadas. Aí logo chegamos lá, né? Ah, mas pastor, peraí, 5? Não foram 8? Mas aí a linhagem de Noé, que era uma linhagem abençoada, e aí vieram as 3 mulheres dos seus filhos, e a gente vai entrar nisso. Já sei, lá Vamos na parar, frente, pastor, vamos lá. É tão gostoso estudar a palavra, meu assim, Deus, a palavra de Deus, ela te apaixona, ela te envolve. É apaixonante. E quanto mais tu começa a ler, porque assim, ó, você conhecer Deus, você só conhece Ele, só sente Ele no momento que você começa a ler a sua palavra, ou seja, ter essa intimidade. E cada vez que tu lê a palavra, tu mais te apaixona e tu vê detalhes que numa outra leitura tu não teve. E tu refaz a leitura, volta nela e tu percebe, não, mas Deus fez isso, são detalhes tão pequenos. Deus é um Deus de detalhes, né? E de pequenos detalhes, Saboreie, né? a palavra de Deus, que a gente É falou lindo. no programa passado, não esqueça. É lindo. A palavra de Deus é para saborear. Vamos lá no 25? 25, 25 já foi lido. Falta ali o 26. 7 foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. E aqui é interessante. Adão, feito do barro. Sim. Enos, a gente trazendo ele de um hebraico também antiguíssimo, o Enos significa feito do barro. Então, o nome do neto, Sete, ele vem de uma linhagem tão próxima. O que é 17 também, pastor? O que significa indicado, nomeado? A palavra sete, o nome é alguém sete. que foi escolhido, Exato. alguém que foi indicado por Deus. Foi nomeado por Deus. Porque, na verdade, assim, a função dele, ele vem para substituir no coração dos pais a perda de Abel. Sim. Abel já tinha, é que dentro do significado bíblico e do hebraico, os nomes eles são primordiais, eles trazem toda uma história, eles trazem toda uma ilustração dizendo o que vai acontecer. E Abel significa fôlego de vida breve. Então a função de Abel é essa função mesmo, dentro do plano divino. Ele tinha um fôlego de vida breve, mas aí vem o indicado. Que é vem 7. Aquele que é 7, o indicado. Aquele que começaria a linhagem de redenção, no qual, quando a gente estuda lá em Mateus a linhagem de Jesus, nós temos 7 na linhagem de Jesus. Na linhagem de Cristo. Então nós temos um indicado para começar uma linhagem, nós temos a linhagem cainita e nós vamos precisando, Deus coloca uma linhagem que o teme, uma linhagem que o adora, uma linhagem que proclama o nome do Senhor, que professa o nome do Senhor. E aí, justamente para continuar, 7 coloca o nome do filho com uma relação estreita com o nome do pai, para demonstrar que ali vem algo de Deus. Exatamente. Lindo, lindo, maravilhoso. Então, pastor, assim, para a gente fazer um resumo do capítulo 4, posso fazer uma leitura breve para situar-nos? Então, a gente acabou o 4, né? Vamos entrar agora nos descendentes de Adão, certo? Temos aqui a linhagem adâmica. Então, o que o capítulo 4 trouxe para nós, então, assim, em tópicos, né? O começo com o assassinato que mostra a violência se alongando até Lameque. Lameque que perverte a intenção divina do casamento por ter 2 esposas. Também por se gabar que 70 vezes 7 ele seria mais violento que Caim, o seu antepassado assassino. Aí vem também o nascimento de 7, onde a promessa de Deus continuará, os planos de Deus continuam em 7. E que desse nascimento de mulher chegará até a cruz. Esse nascimento chegará até a cruz. Então, esse seria um resumo do capítulo 4, certo? E o que a gente vai aprender no capítulo 5? No capítulo 5 a gente começa aqui com a linhagem adâmica, onde a gente vai analisar ponto por ponto cada um deles. E como eu digo, fazendo essa comparação, a linhagem cainita e a linhagem adâmica, não confundir Lameque, que seria o Lameque da linhagem setista, do filho, né, Adão, Sete. Lameque é um descendente pai de Noé.
Não é esse Lameque maligno, que esse homem maligno, esse homem perverso aqui, esse Lameque. Por isso que tem que fazer essas distinções aqui. Aí a gente vai ter dentro da linhagem de Adão aqui, a gente vai ter o Enoque. O Enoque, ele andava com Deus. Ele andava tanto com Deus que Deus não permitiu que ele visse a morte. Deus o transladou, ou seja... Se é que existe inveja santa, ai que invejinha santa. Só dois homens Se foram, existe né, invejinha na verdade, santa. transladados ao céu, né? A gente tem Dois. Primeiro Enoque e depois a gente tem Elias, né? Que foram os dois que foram transladados ao céu. Então, isso é muito lindo. Eu vou dar prosseguimento aqui no capítulo 5, então, onde diz assim: você está estudando a Bíblia aí? Deixa eu dar um recado antes aqui. Você está lendo a Bíblia aí? Não esqueça seu caderno, seu lápis, suas anotações. Mande suas dúvidas, suas perguntas aqui na rádio no 999-417750. No Instagram, @rádio_resgate com 2 T's. Não esqueça, interaja com o programa. A gente precisa do seu feedback para a gente preparar os estudos e trazer novos estudos em função das dúvidas, das perguntas e da interação que você tiver aqui conosco. Amém, meus amados? Indo adiante aqui, diz assim a palavra do Senhor no capítulo 5, versículo 1 de Gênesis. Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. Já analisamos esse parecido com ele, já analisamos toda a criatividade do homem, tudo que o homem pode fazer, toda a inteligência, tudo aquilo que Deus fez ao homem diferente, que Deus o fez e que Deus o colocou na presença do Senhor de uma forma diferente, que Deus o fez criativo, que Deus o fez soprando dentro dele o fôlego de vida. Então nós temos algo que veio de Deus, das entranhas do Senhor, e veio a nós. Então a gente tem algo totalmente diferente do resto da criação. Isso é o que, só para recordar o que a gente viu lá em Gênesis capítulo 2, né? Então, capítulo 1 também. E aqui no versículo 2 do capítulo 5 diz assim: homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, como a sua imagem, e deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, não foi apenas Sete. Sete deu início a uma linhagem, mas ele teve irmãos e teve irmãs também, que isso fique bem claro. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, e depois ele morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos, do qual nós falamos anteriormente, que é aquele que, feito do barro, aquele que começou a proclamar o nome do Senhor e a invocar o nome do Senhor a partir do neto de Adão. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos e depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Aqui eu vou fazer um pequeno adendo aqui, que o pessoal às vezes questiona, né? Pergunta: e eles viveram tudo isso, pastor? Meu Deus, mas como viviam tanto? Havia um propósito e uma necessidade desses anos. Nós tínhamos, pensem numa terra como ela é hoje, com o tamanho que ela é hoje, e Deus queria que o homem povoasse a terra. Aquela casa que nós estudamos naquela alegoria lá em Gênesis capítulo 1, que ele preparou a terra, preparou toda essa casa aqui para a habitação do homem. Aí, ela era grande demais para poucos habitantes. Então havia uma longanimidade, havia um tempo maior de vida, porque havia essa necessidade. Mas logo adiante aqui a gente vai ver que o próprio Deus, quando vem essa fase patriarcal, essa fase inicial, onde a gente tem toda essa parte que a gente estuda, a gente ainda está na parte do início, das origens das coisas. Mas a gente vai ver que precisava ser povoada a terra. A partir daí, a gente começa a entender. Logo adiante, Deus vai diminuir a vida das pessoas até 120 anos. Então, já logo em seguida, né, pastor? Logo em seguida vai haver uma diminuição pela parte do Senhor. Então, as necessidades do Senhor e o seu plano divino, eles são refletidos na humanidade e sempre estará no controle de Deus. Então, indo adiante aqui, uma leitura rápida, não vou me deter. Existem muitos pormenores aqui, no qual a gente precisaria, talvez, de alguns meses para estudar esses pormenores que tem dentro da genealogia aqui. Mas nós vamos estudar de uma forma
mais rápida agora, e quando voltarmos aos estudos minuciosos, depois que a gente terminar livro por livro, a gente estuda mais calmamente aqui, porque tem muitos ensinamentos dentro dessas... porque cada nome destes, Tem um ele tem um significado, significado, e um significado que traz uma importância muito grande. Exatamente. E aqui no versículo 12, então, quando Cainã completou 70 anos, gerou Malalel. Depois do nascimento de Malalel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi 910 anos, e depois ele morreu. Quando ele morreu, 75 anos depois, gerou a Jared. Depois do nascimento de Jared, Malalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Então veja, filhos e filhas. A multiplicação, ela vinha. Era muito vinha, grande. E não era uma multiplicação assim, 1, 2, algébrica, ou 1 mais 2, não. Era filhos e filhas, eram muitos, eram muitos. Geométrica, era uma proporção muito grande de filhos e filhas. Até porque tinha a questão de trabalho, a questão do trabalho necessitava de mão de obra, e eles precisavam, né? Como era, a gente até muito pouco tempo atrás, hoje até, parabéns, dia 25 de julho, é dia do colono, e também no motorista, né? Os colonos, eles tinham muitos filhos, porque também ajudavam na roça. Então, se a gente está vendo no livro do início de Gênesis essa necessidade, e até bem pouco tempo atrás a gente tinha essa necessidade também, havia uma necessidade de muitos filhos para ajudar. Ainda, né? Não tanto quanto. Hoje, com a mecanização do campo, a gente já tem uma outra perspectiva, mas naquela época havia a mão de obra, eram os filhos mesmo. Sim. Toda a duração da vida de Malalel foi de 895 anos, depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Este sim, aquele Enoque que foi transladado ao céu. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos, e depois ele morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Deus o levou, a expressão arrebatou é que Deus o levou aos céus, não permitiu que ele conhecesse a morte. Sim, e ele, quando ele fala ali no capítulo, no versículo 22, andou com Deus, é uma frase que foi usada na Bíblia somente 2 vezes, uma com Enoque e uma com Noé, porque Noé também andava com Deus. Foi as únicas 2 vezes que aparece na Bíblia que eles andavam com Deus. Essa transliteração do hebraico só foi usada nessas 2 formas. E também relata que é um relacionamento íntimo que demonstrava favores extraordinários de Deus com esses 2 homens, né? Pensa você andar com Deus, como eu queria andar com Deus todo dia. A gente anda, mas nessa proporção de intimidade. A gente tem intimidade com o Senhor, mas eu falo por mim, gostaria muito de ter uma maior comunhão. Nessa aliança do Velho Testamento, andar com Deus era muita intimidade, eram favores extraordinários mesmo da parte de Deus. Especificamente para esses 2 abençoados. Vamos lá, pastor. Matusalém. E quando Lameque completou 180 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento em nossas mãos. Só um instantinho, pastor. O que significa a palavra Noé, né? O que quer dizer Noé? O significado? Quer dizer consolo, aquele que traz alívio. Não é? Por isso ele colocou aqui, ó. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento em nossas mãos, causados pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Quando aconteceu isso? Quando Caim derrama no solo o sangue do seu irmão, Deus amaldiçoa a terra. A terra foi amaldiçoada ali. Quando o sangue de Abel cai no chão, a terra passou a ser amaldiçoada. Tu sabe que também me chamou a atenção quando eu soube o significado do nome Lameque, que quer dizer pobre, que quer dizer fica baixo, né? Então, como é interessante saber o significado dos nomes, né? Para entender o contexto que o Senhor está colocando na palavra, né? Vamos lá. 5, versículo 30. Localize na Bíblia aí.
Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos e depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cam e Jafé, os 3 abençoadinhos que estavam com ele na arca lá. Outra coisa que eu acho importante, pastor, falar aqui, que quando Lameque, quando Noé, na realidade, ele entendeu, Lameque, que Noé seria o prometido, que então a palavra dizia que viria alguém que remiria o pecado de Adão. E ele entendia que quando nasceu Noé, havia que ele, uma expectativa. Isso, que ele poderia ser aquele que a palavra, né, então fala lá no início que remiria o pecado cometido por Adão, né? Na verdade, a gente estuda Noé como a figura de Cristo. Isso. Como a figura de salvação, né? Aonde a arca representa a salvação. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, quem creu em Noé? Noé ficou um período ali de 100 anos. Só fazendo a arca. Fazendo a arca. Eu não vou entrar ainda diretamente nisso, mas é importante a gente falar assim. Vamos supor nós dois, né? Nós não somos engenheiros aeronáuticos, engenheiros navais. Também não. Eu não tenho conhecimento nem para fazer uma canoa. Mas de repente, Deus chega para mim, ou para o pastor aqui, ou para você que está nos ouvindo em casa, Deus chega e diz assim: eu quero que você construa o Titanic. Eu quero que você construa um barco gigante, um barco enorme. É desesperador. Noé nem disse, porque eu, Senhor. Noé nem disse, Senhor, mas tem muito mais gente capacitada que sabe construir. Eu não sei construir nenhuma casa, que já construiu um barco desses. O que me deixa assim, quando eu estudo Noé, é que Noé não questionou, Noé não perguntou, Noé não disse como, Noé não disse, mas não tem outro, Senhor, né? Noé não foi Jonas, que disse, Senhor, mas não tem outro para mandar lá? Não, ele disse, mas Senhor, mas não tem mais gente mais capacitada do que eu? Eu sou alguém que vai ali, que vive da planta, que vive do... Eu sou muito simples, eu não sei construir. Ele não falou nada. Ele aceitou? Ele recebeu algo de Deus. Ele disse, Deus mandou, basta, vou fazer. Isso serve para nós, quando Deus determina algo na nossa vida, a gente tem que fazer independente se na nossa consciência a gente acha que pode ou não. Não é receber uma ordem de construir um local, né? Por mais que Deus fosse dar as especificações para ele de como era fazer, o tamanho, tudo foi especificado por Deus, porque quando Deus dá algo para nós fazermos, isso é importante, aí vem a aplicação, uma das aplicações práticas quando a gente estuda esse personagem bíblico maravilhoso. Quando Deus te dá algo para fazer, Ele vai te capacitar. Ele não te escolheu porque você tem capacidade. Às vezes você está lá, você recebeu algo de Deus, você recebeu uma profecia de Deus, você recebeu que você tem uma obra de Deus para fazer e você fica assim, mas eu não tenho capacidade para fazer. Como? Eu? Fique tranquilo, apacenta o teu coração, fica tranquilinho. Porque se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. E como Ele não tá olhando, Deus não olha para a capacidade de ninguém, porque se fosse por capacidade e por merecimento, nenhum de nós mereceria nada. Todos nós estamos destituídos da vontade de Deus, porque nós não somos bons, nós somos maus. A graça, ela não é por merecimento, ela é porque Jesus nos resgatou da maldição. Não é meritocrática. Ninguém recebe a graça por merecimento. Você faz uma decisão, uma escolha, porque Jesus já nos comprou. Então a mesma coisa, você não tem mérito nenhum em nada, eu não tenho mérito nenhum em nada. Nós temos que seguir quem tem mérito, que é Jesus. Ele é o caminho, Ele tem todo o mérito. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele tem todo o mérito. Nós não temos mérito nenhum. O único mérito que nós temos é tomar a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e será salvo tu e a tua casa. Amém, glória a Deus por isso. Essa é a verdade da palavra. E Noé recebe algo de Deus, uma incumbência dessa magnitude, desse tamanho total, e ele simplesmente vai e faz.
Ele não fala com Jonas, ele não foge. Moisés mesmo disse que era duro de boca. Pastor, não vai à frente, espera um pouquinho, que você vai ficar para o próximo programa. Não, eu estou comentando sobre Noé aqui, eu estou comentando sobre o que nós vemos até agora, porque nós paramos no capítulo 5, versículo 32, quando Noé completou 500 anos, já havia gerado 100 cães Jafé. Então eu estou falando um pouquinho, explanando um pouquinho sobre a vida do Noé aqui, para não entrar no capítulo 6 hoje. Para deixarmos o capítulo 6, a semana que vem a gente começa do capítulo 6, versículo 1 e vamos adiante. Está chegando o fim do nosso programa. Já tão rapidinho. O tempo realmente é relativo, né? Quando a gente quer que o tempo demore, ele passa tão rápido, e quando a gente quer que ele passe rápido, ele passa tão devagar. Mas, pastor, tu não pode deixar de terminar. O céu e o sol lá em cima. Então Deus pode segurar a noite aqui. Segura a noite, pastor, pode encerrar o nosso programa. Deus pode fazer. Mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco nessa noite, que estão mandando perguntas, que estão ali, mandando no particular. A nossa filha aqui, querida, e também disse: mãe, estou escutando, disse: filha, escuta, porque é a palavra de Deus, glória a Deus. E agradecer ao nosso amigo, seu Adelmo, que está lá em Minas, e também Jaraguá do Sul, Joinville, as cidades aqui vizinhas que estão nos acompanhando. Amém. Glória Amém, a Deus. Pastor? Vamos orar para encerrar o nosso programa, então? Está ansiosa hoje, pastor? Você está. Eu estou ansiosa. Amém. Amados, eu vou convidar você a fechar teus olhos e a gente agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos na presença dele. Amém, meus queridos? Amado Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, estamos te agradecendo, Pai. Estamos chegando ao finalzinho de mais um programa, no qual a tua presença doce e santa estava conosco aqui no estúdio. Nós sentimos verdadeiramente o teu Espírito Santo no nosso coração e repartimos isso